Faixa 23. Causas justas das aflições. Indagas, com o coração ralado pelas aflições, por qual razão as pessoas boas e generosas, dedicadas ao bem, sofrem, enquanto as más parecem felizes e tranquilas. Não te apresses em propor conclusões em torno da paisagem humana, sem que disponhas dos conhecimentos profundos que regem as existências terrenas. As aparências não retratam a realidade, antes, pelo contrário, dão ideia do que se projeta e não daquilo que está ocorrendo. Ademais, os indivíduos bons e generosos de hoje são aqueles maus e ávaros de ontem que retornaram ao proscênio das experiências terrenas em processo de reparação. Quando despertaram na espiritualidade, após a prática de muitos delitos e males, recambiados pela desencarnação, havendo-se dado conta dos prejuízos que se causaram, rogaram à divindade a oportunidade própria para a recuperação, mesmo que envoltos pelas vestes do sofrimento. Agora, colhem a sementeira de espinhos deixada pela via do progresso, que trilharam com atrevimento e desrespeito aos soberanos códigos da vida. Os maus de hoje, aqueles que se apresentam ditosos sem mérito, experimentarão oportunamente igual processo de aflição, porque as leis que dirigem o universo são as mesmas para todos. Não raro, as causas também se encontram na atual existência, quando se dilapidam com irresponsabilidade os patrimônios da existência. Em uma visão estreita, sem o contributo das amplas explicações da reencarnação, torna-se injusto que pessoas afeiçoadas à caridade e ao amor vejam-se crucificadas nos sofrimentos morais, nas enfermidades de vário porte, nos testemunhos econômicos e sociais, enquanto outras que são perversas ou indiferentes à fraternidade desfrutem de benesses e alegrias. Tudo quanto se faz repercute em efeitos equivalentes graças à lei de causa e efeito. Não creias igualmente que as pessoas risonhas e que desfrutam dos favores dos deuses da fortuna, do poder, do destaque e da fama, não experimentem desaires e angústias, como se fossem exceções aos impositivos do progresso moral e espiritual a que todas estão submetidas. A Terra é bendita escola de aprendizagem dos valores elevados da vida e ninguém se movimenta no orbe sem as marcas profundas operadas pelo sofrimento. A imensa caravana terrestre é constituída por espíritos enfermos, ainda necessitados de amar, desdobrando os sentimentos nobres que se lhes encontram adormecidos, experimentando os instrumentos lapidadores das aflições, a fim de libertar os inatos recursos divinos ainda desconhecidos. Desse modo, examina com outra ótica as tuas aflições e, por mais difícil se te apresentem, agradece a Deus, seres tu quem ora sofre. Recorda que a pérola, rara e bela, é resultado do mecanismo da ostra que sofre, defendendo-se do grão de areia que a fere. Ocultando a gema preciosa que se está consolidando no íntimo, o ser humano avança sob os camartelos do sofrimento, necessário à libertação do seu Deus interno. Refugia-te na prece, quando os teus pesares parecerem mais fortes e afligentes do que as tuas possibilidades de resistência. Navegando pelos rios da oração em busca da divina nascente, experimentarás incomum alegria lenindo os teus sentimentos feridos. Perceberás o desejo de alcançar a outra margem da vida, onde repousarás mais tarde. Por enquanto, porfia em tuas ações dignificantes, amando com ternura a tudo
e a todos. Não permitas que o desânimo se aninhe em teus sentimentos, nem que pensamentos pessimistas e perturbadores estabeleçam teias depressivas em tua conduta emocional. Observa tudo e constatarás que a destruição faculta o ressurgimento da beleza em toda parte, o mesmo ocorrendo com o espírito que se encontra em fase de desenvolvimento, padecendo os ferretes e as orragues da aflição para reaparecer em tecidos de luz. Pensa-se que a falta de amor no comportamento seja resultado do desconhecimento da verdade. E tem razão aquele que se permite a reflexão, porque uma conquista conduz a outra, e através do discernimento do bem e do mal que faculta a ação generosa, surgem as bênçãos da afetividade. Identificado com os ideais da verdade, suavemente se te desdobrarão as emoções tranquilizadoras e te descobrirás enriquecido pela ternura e pelo amor. Para que o logres, não esperes mudanças radicais nos outros, alterações em teu grupo familiar e social. Cuida de seres o exemplo da coragem, o exercício da renovação interior, e todo o teu esforço produzirá futuros efeitos benéficos a que te acostumarás com imensa alegria. Essa será a verdadeira alegria que resulta do júbilo de te entrar receptivo ao amor. Mantenha a firmeza e a convicção de que o bem não pode fazer mal, prosseguindo intimorato no cumprimento dos ideais dignos que abraças. Aqueles que se te constituem algozes encontram-se atados por vigorosos liames à tua atual existência pelo que lhes fizeste antes. Vêem-te ainda através das lentes do mal que lhes aplicaste, excruciando-os quando de ti necessitaram. Deus não necessita de cobradores, porque as suas leis dispõem de mecanismos próprios para manter a ordem, a harmonia e a paz em tudo. Nada obstante, em razão da ignorância que domina muitas mentes, cada qual se acredita, quando vitimado, em erguer a clava da justiça para a vingança, impossibilitado que se encontra de praticar a equanimidade. Age desse modo consciente de que te estás deslindando de nós perversos com o passado a caminho da liberdade, conduzindo aqueles aos quais magoaste a alcançarem o patamar superior da paz. Como tudo passa no mundo, essas horas difíceis logo cederão lugar a outras benéficas e abençoadas. Desse modo, apoia-te na fé e se torna alicerce para a coragem na luta, trabalhando pelo bem, mesmo que de imediato os frutos que recolhas da sementeira da bondade apresentem-se amargos. Outros virão no futuro com sabor diferente e compensador. A existência humana é conforme cada qual a elabora mediante o pensamento, a palavra e a ação. Avança, pois, cantando um hino de esperança, certo da vitória final. Jesus, que não tinha qualquer tipo de dívida, ofereceu-se espontaneamente em holocausto para nos ensinar amor até o sacrifício da própria vida. Além dele, inúmeros discípulos que o amaram seguiram-no em pós, deixando o legado sublime do amor para modificar a economia moral da terra ainda em deficiência. Confia, portanto, no código do amor e vive-o conforme vens intentando, e não reclames mais.
Faixa 24. Terapia do Perdão. A busca da saúde integral deve constituir um dos objetivos básicos da existência planetária dentro da proposta relevante da iluminação interior. Sem esse equilíbrio psicofísico proporcionador de estímulos para a superação das tendências perturbadoras, muito difícil torna-se o autoencontro, o discernimento e a consciência ante os compromissos que dizem respeito à vida física. Fatores internos e externos facultam o desempenho do mistério, cujo êxito depende da contribuição mental e emocional do indivíduo em seu sentido mais significativo. Não são poucos os males causados pelo comportamento mental das criaturas que teimam em cultivar ideias perniciosas que se lhes transformam em contributos deletérios nos delicados tecidos nervosos que constituem a entidade orgânica. Fixações mentais pessimistas, adoção de mágoas e anseios de vingança, ciúme e rebeldia emocional transformam-se em tóxicos destrutivos que são transferidos para o sistema nervoso central, desse passando ao sistema endócrino, alojando-se por fim no aparelho físico e agredindo as células que têm perturbada a mitose, abrindo espaço para contaminação bacteriológica. Depressões profundas, distúrbios do pânico, ansiedade e angústia defluem também dos sentimentos desvairados que se alojam na usina mental. Lenta e insistentemente, emitem ondas de energia negativa que se mesclam às vibrações mantenedoras do equilíbrio, culminando com a desarticulação do seu ritmo, agravando-se à medida que são vitalizadas pelo pensamento vicioso. Maledicência e calúnia convivem em conúbio infeliz que não somente prejudicam o próximo e a ordem social, como também aquele que as alimentam com seus comentários destrutivos. A vida em família, essa sociedade miniaturizada, exige responsabilidade que se deve caracterizar pelos sentimentos da ética e da moral, em seu sentido mais profundo, portanto, acima de todas e quaisquer conveniências. Renascendo no clã que lhe é mais favorável, o espírito passa a fruir da oportunidade abençoada que deverá utilizar com sabedoria para a ensementação dos valores do bem e da verdade no recesso do ser. Ademais, a existência terrestre é assinalada por compromissos impostergáveis que fazem parte do processo evolutivo, merecendo, portanto, respeito e consideração. Permitindo-se a leviandade de usar o corpo na condição de escravo das paixões grosseiras primárias que ressumam do seu passado, transforma a formosa ocasião em palco de alucinações, gerando distúrbios e doenças que terminarão em consumpção dolorosa. A saúde integral merece o máximo contributo de todos os indivíduos, especialmente daqueles que travaram relacionamento com o Evangelho de Jesus, o mais valioso tratado psicoterapêutico de que a humanidade tem notícia. Quem conhece Jesus não se pode mais desculpar pela permanência nos equívocos e no cultivo dos sentimentos perniciosos. A sua presença no coração altera a paisagem interna daquele que o agasalha, modificando-lhe as estruturas íntimas e favorecendo-o com permanente bem-estar, mesmo nos períodos graves da existência, aqueles nos quais surgem as crises, a necessidade dos testemunhos. A única alternativa, portanto, é prosseguir vinculado aos seus ensinamentos, aplicando-os à conduta mental, verbal e vivencial de todos os instantes. Na escala dos acontecimentos morais que dizem respeito à saúde integral, merece destaque a contribuição terapêutica do perdão das ofensas. Todo aquele que mantém ressentimento anelando pelo desforço, carrega uma brasa viva na mão, objetivando atirá-la no adversário.
em sua aflição doentia que faculta o anelo de vingança, não se dá conta que, enquanto conduz o elemento responsável pelo desforço, tem a mão queimada. Sê tu, portanto, aquele que de imediato perdoa. Não creias que, ao fazê-lo, o teu inimigo fique índeme à responsabilidade decorrente do ato ignóbil praticado. Nem transfiras o teu sentimento de mágoa para a divindade impor a reparação ou as soberanas leis pedirem-lhe contas. Seja a tua atitude de libertar a revolta interna que te vergasta, a mente e a emoção decorrente do delito de que foste vítima. O teu ofensor é infeliz e não tem dimensão da própria desdita, permitindo-se a conduta que o assinala. Provavelmente alguns outros que se facultam o direito de afligir os outros conhecem o abismo em que tombaram e por isso mesmo desforçam-se invejosos naqueles que consideram felizes com o fim único de atormentá-los. Muitos que te combatem em determinado ângulo do comportamento gostariam de estar no teu lugar ou de realizar o que fazes, mas, defrontando a impossibilidade de realizá-lo, ao invés de crescerem moralmente, enxovalham-te o nome, desse modo diminuindo aparentemente a tua grandeza. Não lhes dês a importância que se atribuem, permanecendo intimorato no cumprimento dos teus deveres, aqueles que a vida te propõe e os que abraçaste espontaneamente por amor. Nunca te permita sintonizar na mesma faixa vibratória em que se comprazem aqueles que são declarados ou não teus inimigos. Alça-te às regiões espirituais da paz e do bem, perdoando sempre, seja qual for o gravame que te foi imposto. Recordarás sem dúvida da ofensa, sofrerás ainda o seu dardo venenoso, porém, não terás desejo de realizar qualquer tipo de desforço, nem revolta, como se te considerasses injustiçado. Nada acontece destituído de um fim útil, dependendo sempre daquele que é partícipe do ato. Se a injunção apresentar-se penosa, reflexiona e agradece a Deus poder recuperar-te dos males que te seguem, aprimorando-te mediante a humildade e a submissão aos superiores desígnios. Jamais poderá mudar o mundo, impondo-lhe regras de conduta. No entanto, quando te modificares para melhor, o mundo também estará menos agressivo e menos infeliz. Não aceites a presença do ódio em teus sentimentos, porque o ódio devora todo aquele que o agasalha. Não lhe cedas espaço emocional. Ele se disfarça de várias formas e permanece no âmago do ser corroendo-o. É filho espúrio do egoísmo e irmão desvairado do orgulho, e se alastra como fogaréu devorador, alimentado por combustível abundante. Não te deixes enfermar em razão das lutas que enfrentas e dos dardos venenosos que te atiram. Usa a terapia do perdão e conseguirás a inefável leveza da consciência tranquila. A chaga aberta pela ingratidão ou pela perversidade de outrem cicatrizará no teu íntimo com o penso balsâmico do perdão. Rompe, desse modo, as fortes correntes da morbidez que pretende manter-te na luta infeliz do ódio, do revide, da vingança, perdoando sempre. Quem o visse triunfante ao adentrar sob aplauso e festa em Jerusalém, não podia imaginar que aquela mesma sociedade o apuparia logo depois, levando-o à cruz. Sabia-o ele, e por isso não se rejubilou quando aclamado pela insensatez humana, nem se afligiu quando repudiado pela loucura generalizada. Com inexcedível amor a todos, perdoou e pediu ao Pai clemência e misericórdia para os alucinados. Mantém o perdão em todos os teus momentos,
e desfrutando dessa suprema terapia, fruirás a bênção da saúde integral. Faixa 25. Utilidade da reencarnação. Após o périplo carnal, feliz ou desventurado, quando sucede a desencarnação, o espírito quase sempre retoma a consciência dos seus atos e mede, quando se encontra lúcido, os resultados do nobre cometimento. Detetando as realizações nobilitantes, anela pelo retorno à indumentária carnal, a fim de dar prosseguimento aos labores edificantes que deixou na terra e lhes constituem filhos do coração. Compreendendo o alto significado do trabalho e os benefícios que dele defluem, ora agradecendo a Deus a bênção da oportunidade vivida, roga nova ocasião para, retornando, ampliar os horizontes das realizações, alcançando mais ampla faixa de necessitados aos quais beneficiaria. A sua felicidade é tão significativa que, mesmo fruindo as alegrias que resultam dos serviços retamente cumpridos, experimenta dúlcida melancolia como a afeição pela obra, tendo permissão de prosseguir auxiliando até quando lhe seja concedido o novo mergulho nas sombras do planeta. Todos aqueles que se transformaram em benfeitores da humanidade, hajam sido aureolados pela fama ou desconhecidos, sempre retornam aos mesmos campos de ação, de modo a darem curso ao ministério dignificante. Por outro lado, aqueles outros que se acompliciaram com o erro, que se facultaram às ilusões, entregando-se à dissolução moral ou às vinculações com o mal, constatando a dimensão do desar, suplica um novo renascimento que lhes permita reparar, corrigir e se recuperar perante a própria e a consciência cósmica. Quanto maiores forem os gravames, mais vigorosas as rogativas e mais ardentes desejos de reabilitação, porque a consciência ultrajada exige mudança de comportamento e adoção de valores mais elevados. Como não dispõe de mérito, face à insensatez a que se entregaram, rogam aos guias espirituais que intercedam por eles, que os apadrinhem na conjuntura, conseguindo a concessão especial de que muito necessitam. Porque se sentem encorajados e a visão difere daquela mantida quando no combate sensorial, propõem as provações que gostariam de experienciar, a fim de poderem beneficiar-se do processo depurador, os testemunhos que comprovem a mudança moral, as expiações mais afligentes e santificadoras. Pode parecer estranho que sejam solicitados encarceramentos em corpos cerceados de normalidade, experimentando a demência ou as mutilações, as deficiências dos órgãos ou a incapacidade para repetir os desmandos infelizes. Sentindo-se sem as resistências morais para suportar os arrastamentos do mal a que se afeiçoaram, retornam então ferreteados pela cegueira ou mudez, pela imbecilidade ou degenerescência cerebral, inspirando asco ou mal-estar, compaixão ou misericórdia que não tiveram para com seu próximo anteriormente. Cada prova, cada expiação, de acordo com os delitos e os danos a que deram lugar, porque o agente não é responsável apenas pelo mal que pratica, mas também pelos efeitos infelizes deles decorrentes. Tudo ocorre de acordo com as soberanas leis do amor. Rogaste, antes do berço, a bênção da reencarnação no lar que ora te acolhe, com a família de que necessitas, aquela que não soubeste preservar quando estiveste em seu seio,
e criaste os embaraços que hoje retornam, exigindo-te reparação. Aqueles que te hostilizam são os mesmos afetos que entenebreceste anteriormente e suplicaste a oportunidade de recuperação, voltando a conviver com eles, armados contra ti, assinalados pelas lembranças inconscientes dos males que lhe impuseste durante o teu desvario interior. As enfermidades impertinentes, aquelas de diagnose difícil e de recuperação improvável, pertencem à relação que anotaste para a tua redenção e encaminhaste aos anjos tutelares da tua atual existência. Os limites e desafios que te afligem fazem parte das disposições evolutivas que estabeleceste, porque reconheceste que eram os melhores mestres e que necessitavas para poder te recuperar. A carência afetiva, a solidão, o abandono a que te sentes relegado são as terapêuticas hábeis para a valorização da solidariedade que destruíste, a afetividade que maculaste com a traição, com desrespeito ao ser amigo que se te entregou em confiança e fidelidade. Os conflitos íntimos, a culpa e os complexos perturbadores que te assinalam resultam das análises a que te dedicaste no além, de forma que possas reencontrar o equilíbrio no silêncio, no esforço íntimo que te facultará pelo amor e pela resignação a autoiluminação. Mesmo que te pareçam demasiadamente severos os processos de purificação, superando o mal para que haja lugar para o surgimento do bem-estar em teu íntimo, mantém o bom ânimo, porque os espíritos que se te fizeram avalistas da nova experiência, atendendo-te aos veementes apelos, velam por ti, ajudam-te e durante os desdobramentos parciais pelo sono, alentam-te, reconfortam-te e te revigoram, atenuando a aspereza do programa de reeducação a que te encontras submetido. O passado sempre ressurge no presente que organiza as paisagens do futuro. Seja qual for a situação, pois, em que te encontres, considera a rapidez com que transcorre o tempo físico e pensa em termos de imortalidade. Ontem, certamente, foi mais sombrio do que hoje, e ultrapassaste, encontrando-te agora a vislumbrar as belas claridades do amanhã. Aproveita quanto te esteja ao alcance a bênção que fruis, mesmo que seja conhecida como sofrimento, e avança, confiante, estrada afora. Ninguém que se encontra em desvalimento ou ao abandono, e nada que aconteça sem um fim útil. A jornada é necessária nessas condições porque somente elas te facultarão entender o objetivo das reencarnações e os deveres que tens em relação à vida, assim como a ti mesmo e ao teu próximo. És feliz porque conseguiste o ensejo de retornar, agora iluminado pelo conhecimento espiritual que te amplia os horizontes do entendimento, para que te apercebas da beleza da vida em toda a parte na qual te encontras colocado. Não reclames, nem te permitas a tristeza que deprime e proporciona reflexões angustiantes. Sorri e espera um pouco mais. A reencarnação é o método sublime de evolução com que a divindade honra os seus filhos, arrancando-os da ignorância para conduzi-los ao rumo da sabedoria. Quando se adquire a consciência acerca da reencarnação e da sua utilidade, a dor diminui de intensidade, as aflições tornam-se diluídas e uma especial resignação toma conta do ser, facultando-lhe especial e peculiar alegria de viver. Bendize, desse modo, as tuas provações e te rejubila por te encontrar em processo de libertação, fluindo de paz.
Faixa 26. Desafios existenciais. A existência física no abençoado planeta terrestre é um contínuo desafio em razão das ocorrências que se tornam necessárias para a conquista dos valores ético-morais indispensáveis ao êxito espiritual no empreendimento evolutivo. Ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicológico que diga respeito ao refazimento dos caminhos antes percorridos equivocadamente, assim como dos crimes praticados pela insensatez e pelo egoísmo. Renascer no corpo somático é bênção que o Senhor a todos oferece a fim de auxiliá-los no processo de libertação das mazelas que acompanham o espírito desde os primeiros momentos em que se lhe apresentaram a razão e o discernimento, concedendo-lhe a responsabilidade pelos atos. É natural, portanto, que mesmo nas existências muito bem planejadas no mais além, ocorram surpresas perturbadoras, não poucas vezes causando inquietação e graves sofrimentos. Aqui é um amigo querido que, sem motivo aparente, transformou-se em adversário ferrenho. Noutra circunstância, é um ser amado em quem a confiança era uma rocha que se afastou do convívio, apresentando explicações esdrúxulas e inverídicas, como a habitual frase "o amor acabou-se", como se esse fosse um líquido a se derramar do seu vasilhame até o esvaziamento. Mais adiante, é a enfermidade inesperada produzindo desconforto e insegurança quando a saúde se fazia mais necessária. Noutras vezes, são as dificuldades econômicas gerando aflições sem nome, perseguições inclementes, semeando discórdias e impedimentos ao avanço, surgindo agressões de todo porte, magoando o cerne do ser em forma de inquietações íntimas ou ressumar de conflitos emocionais que geram angústia e desencanto. Esses desafios, no entanto, têm grande valor na transformação moral do ser humano se lhe aprouver administrar todas as dificuldades, compreendendo que tudo quanto lhe acontece é portador de uma razão que, mesmo ignorada, tem significados justos, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento espiritual. Fosse diferente a existência, qual uma linha reta, e as pessoas seriam tomadas pelo tédio, pelo desinteresse em favor do seu progresso, desestimulando-as do esforço para galgar outros patamares intelecto-morais que facultam a perfeita compreensão dos elevados objetivos libertadores. Para que se alcance o acume de um monte, é necessário vencer, etapa a etapa, as escarpas e os impedimentos, os abismos que se abrem sob os pés, e se adaptar à atmosfera rarefeita, de modo a se beneficiar das bênçãos das alturas. O esforço, às vezes hercúleo, é compensado pela beleza da paisagem, pelo bem-estar que toma conta do vitorioso, pela alegria de se haver alcançado a meta a que se propusera. De igual maneira, é a caminhada pelas tortuosas veredas oferecidas pela reencarnação. Não se trata, porém, de uma experiência que somente pode ser vencida pelos privilegiados, mas que se encontra ao alcance de todos aqueles que compreendem os significados da realidade e as diferenças entre a ilusão da posse e do prazer em relação à alegria legítima de viver. Tornaram-se imprescindíveis nesta época moderna do turismo, em nome do refazimento de forças, do descanso das atividades habituais, da cultura e da convivência com outras pessoas, com seus hábitos, suas conquistas, suas realizações, a necessidade de viagens, a conquista de prazeres, os jogos da ilusão. Nada obstante, não poucas vezes,
Essas excursões prazerosas transformam-se em verdadeiros pesadelos, desgastes orgânicos e emocionais, desequilíbrios de vária ordem. Quando, no entanto, tem-se consciência dos objetivos existenciais, a alegria e o bem-estar apresentam-se a miúde nas pequenas ocorrências do dia a dia, e mesmo quando alguém prefere espairecimento, férias e viagens, a programação é enriquecida de valores outros que não produzem desperdício de forças nem desconforto. Os prazeres são também necessários ao equilíbrio humano, tanto quanto a tristeza momentânea que conduz à reflexão ante os acontecimentos inesperados e afligentes, mas, sobretudo, a alegria de viver e de poder desenvolver os valores espirituais adormecidos, mesmo que sob as injunções dos camartelos do sofrimento. Diante de quaisquer desafios, permanece tranquilo e confiante, persistindo nos teus objetivos elevados, sem pensar que te encontras desamparado ou esquecido da divina providência, como fazem os egoístas que da jornada humana somente aguardam benesses que se acreditam merecer. A pedra que rola ao sabor da correnteza arredonda-se, tornando-se mais fácil de ser conduzida. De igual maneira, o espírito retifica as anfractuosidades morais que são os compromissos não atendidos e os erros cometidos ao sabor dos golpes sofridos durante o curso existencial. Mantém-te, desse modo, otimista, quando visitado por quaisquer desafios que te pareçam demasiado fortes, buscando a melhor maneira de administrá-los. Estagnação de qualquer natureza é síndrome de morte ou de degeneração. Avança, portanto, alegre pelas excelentes oportunidades de aprendizagem durante o carreiro carnal, do qual deverás sair vitorioso. Ninguém alcança a plenitude sem o contributo da lapidação moral proposta pelos soberanos códigos da divina justiça, a fim de que o espírito alcance o seu estado de plenitude. Sempre que te vejas a braços com dificuldades e desafios, pensa que estás sendo homenageado pela vida a fim de alcançares a libertação que te aguarda. Nunca te permitas a revolta ou a agressividade por estares visitado pelo sofrimento, sem o qual não lograrias atingir as estrelas. Quando vires alguém em triunfo, considera que o seu júbilo é resultado de lutas e de renúncias, de dedicação e de trabalho. Nada existe gratuito e especial nas determinações divinas a benefício de alguns indivíduos e em detrimento de outros. Todos os espíritos passam pelo mesmo cadinho purificador, exceto Jesus, que antes de sermos o que estamos, já era nosso guia e modelo. A bonança sempre chega, porém, depois de passada a tormenta. De igual maneira, ocorrem as conquistas do ser humano entre umas e outras tempestades, que são os desafios de toda ordem, propiciatórios ao seu desenvolvimento. Nunca vos deixareis a sós, exclamou o amigo incomparável, demonstrando o seu amor pelas suas criaturas. Não duvide jamais da sua presença ao teu lado, mesmo que na circunstância aflitiva tenhas dificuldade em percebê-la. Persevera, abraçado aos teus deveres, mesmo que se te apresentem momentaneamente em forma de cruz, e planta, se for o caso, no calvário da libertação, porque somente haverá ressurreição em madrugada de luz após a noite da desencarnação.